E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo especialmente para vocês. Pedido por muitos, iremos agora dizer todas as incidências de abdômen e também da pelve, incluindo as de rotina e também especiais. Então, sejam bem-vindos ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia que te ajuda a aprender cada vez mais. Se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E também já vai deixando o like aí para poder ajudar o canal a crescer a cada vez mais. Nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @urgilprof, onde lá você pode acompanhar todas as postagens de pertinho, radiologar conosco, participar de lives e muito mais. E outra, além de tudo isso, você ainda tem uma novidade, que é a turma exclusiva do Radiologando, que é o Seja Membro, que fica aqui, ó, ao lado do botão do inscreva-se. Tá, professor, o que é essa turma do Seja Membro? O que é essa turma exclusiva? Nessa turma exclusiva, os participantes recebem PDFs com conteúdos exclusivos, PDF com questões para poder praticar, vídeo de conteúdos exclusivos, vídeo de posicionamentos exclusivos, simulado para concurso público, audioaulas, sala de aula virtual e muito mais. Tudo isso exclusivamente para vocês. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, é só clicar aqui no botão ou então conferir o primeiro link que está na descrição. Bom, sem mais delongas, vamos para nossas incidências? Bom, pessoal, fizemos aí alguns vídeos mostrando todas as incidências dos membros superiores, inferiores e muita gente pediu de crânio, coluna, abdômen, pelve e muito mais. E hoje eu vou dizer todas as incidências de rotina para o abdômen e pelve, não só rotina, mas também incidências especiais. Então já vai preparando aí o seu caderno, a sua caneta e vamos lá anotar todos os bizus. Começando pela região do abdômen, onde temos aí basicamente as incidências de rotina, sendo um AP de abdômen com o paciente em decúbito dorsal. Entretanto, como método complementar, nós podemos realizar o AP de abdômen com o paciente em decúbito dorsal e até mesmo em ortostática, principalmente quando o paciente está com suspeita de abdômen agudo. Então, a rotina normal para um paciente é o AP com o paciente de decúbito dorsal. Quando o paciente está com abdômen agudo ou suspeita, realiza-se um AP com o paciente em decúbito dorsal e também em ortostática. E da pelve, por sua vez, nós iremos realizar aí o AP de pelve, que para isso o paciente precisa ficar em decúbito dorsal e rotacionar os membros inferiores de 15 a 20 graus. Levando em consideração, pessoal, que não existe perfil de abdômen e nem perfil de pelve como incidência de rotina. Mas esse exame pode ser realizado quando o paciente estiver com algum corpo estranho. E daí muitas vezes o médico ele vai querer avaliar o nível de profundidade desse corpo estranho. Então ele pode sim solicitar um perfil de pelve, tá certo? Ou um perfil de abdômen. Tudo isso para poder identificar ainda mais a presença desse corpo estranho. Então, as incidências de rotina para abdômen e pelve são simplesmente realizadas um AP. Agora, como incidência complementar, que são incidências especiais, nós temos aí inicialmente o método de Taylor, que por sua vez conhecido popularmente aí na prática como incidência de inlet e outlet, que é a incidência de entrada e saída de pelve, onde nós queremos aí enxergar estruturas específicas. Então, método de Taylor, incidência de inlet e outlet também são caracterizados como incidências complementares e especiais para a região da pelve. Além dessas incidências aí complementares e especiais, nós temos também o método de Judith, que por sua vez é caracterizado e conhecido popularmente como alar e obturatriz. Para tudo, preste atenção. As incidências de alar e obturatriz, basicamente nós podemos estudar a região da articulação sacroiliaca ou a articulação coxofemoral. Anote aí o bizu que é muito importante, que muita gente confunde, hein? A incidência alar é quando a estrutura está mais próxima do filme. E a obturatriz é quando essa estrutura está mais distante. Então, por exemplo, se você for realizar a oblíqua posterior direita de pelve, você vai estar realizando um alar da região direita e uma obturatriz da região esquerda.
Quando você faz uma oblíqua posterior da região esquerda, tá certo? Uma oblíqua posterior esquerda, você está realizando um malar do lado esquerdo e uma obturatriz do lado direito. Professor, é isso mesmo que eu entendi? É o contrário? Exatamente. Se você faz um OPD, você está fazendo alar do lado direito e uma obturatriz do lado esquerdo. Se você faz uma OPE, você está fazendo uma alar do lado esquerdo e uma obturatriz do lado direito. Agora, como eu falei, depende de qual estrutura que você quer estudar. Por exemplo, eu já peguei solicitações dos médicos que solicitam alar e obturatriz coxofemoral, ou seja, ele quer enxergar a região da articulação coxofemoral. Então ele coloca alar e obturatriz coxa direita, ou seja, eu tenho que fazer um malar e uma obturatriz do lado direito. Às vezes ele solicita alar e obturatriz direito e esquerdo. Aí nós devemos realizar. Agora, pode acontecer também quando o médico ele simplesmente coloca oblíqua de articulação sacroilíaca. Para a região sacroilíaca, que é a articulação entre o sacro e o ilíaco, que é ali o osso do quadril, tá certo? A primeira porção, nós temos aí algumas incidências que podem ser realizadas. Tanto o AP com raio perpendicular, como o AP com inclinação cefálica, que é o AP axial de sacro, que também dá para enxergar a articulação sacroilíaca. Só que, para observarmos a articulação sacroilíaca em oblíqua, nós devemos saber o seguinte: se eu realizo uma OPD, eu vou enxergar a articulação sacroilíaca esquerda. Eu realizo uma oblíqua posterior direita para enxergar a articulação sacroilíaca esquerda. Se eu realizo uma oblíqua posterior esquerda, eu vou visualizar a articulação sacroilíaca do lado direito. É o contrário, tá bom? Então, pode depender aí da interpretação e também da solicitação médica. Mas saiba que alar e obturatriz são incidências complementares não só da articulação coxofemoral, mas também em relação à articulação sacroilíaca. Além dessas incidências especiais aí, eu tenho também as outras incidências especiais que servem para a região da articulação coxofemoral, que é Dunn-Crockett, e também a incidência de Lequesne, que são incidências especiais voltadas para a articulação coxofemoral. Repetindo, Dunn-Crockett e também incidência de Lequesne, que são incidências específicas e especiais da articulação coxofemoral. Além do método de Taylor, método de Judet, do Crockett e Lequesne, eu tenho também o método de Danielius-Miller, que é conhecido como cross table ou mesa cruzada. A incidência pelo método de Danielius-Miller é uma incidência específica para enxergar a articulação coxofemoral, especificamente a região de colo femoral, com o paciente caso ele tenha suspeita de trauma. E essa incidência, para realizarmos, das duas, uma. Ou nós utilizamos um equipamento portátil, ou então nós utilizamos aí o equipamento fixo, mas que este tenha a possibilidade de ficar com raios horizontais, para poder enxergarmos melhor essa possível alteração. Levando em consideração que para a incidência de Danielius-Miller, o paciente ele só pode ter trauma em um dos lados em relação às articulações, porque se ele tiver dos dois lados, nós não podemos realizar esta incidência de Danielius-Miller. Por quê? A gente não deve mexer na estrutura caso o paciente tenha algum trauma ou até mesmo suspeita de trauma, pois senão a gente pode agravar o quadro clínico daquele paciente. Então, para evitar o agravo desse quadro clínico, nós não mexemos na estrutura quando o paciente ele está com suspeita de trauma, tá certo? Então, Danielius-Miller é realizado quando o paciente tem apenas uma suspeita de um único lado, ou o lado direito ou o lado esquerdo, tá bem? Além dessas incidências especiais, nós temos também a incidência especial pelo método de Lauvstein, que é basicamente um AP de pelve, só que as pernas do paciente, juntamente com a coxa, elas ficam flexionadas. O método de Lauvstein também é chamado como pata de rã ou perna de rã. E basicamente a articulação coxofemoral ela fica lateralizada ou perfilada. Só que detalhe, para realizarmos Lauvstein,
as duas pernas do paciente, elas devem estar flexionadas, como vocês estão observando aqui na tela de vocês, tá certo? Se o paciente não conseguir realizar esse movimento, realiza-se o método alternativo, que é o método de Cleaves, ou seja, é unilateral. O método de Lauvsten é bilateral, porque eu enxergo os dois lados. Cleaves é unilateral. Aí o paciente ele faz um oblíqua posterior direita para estudar o lado direito e um oblíqua posterior esquerda para estudar o lado esquerdo. Então, Lauvsten é bilateral, Cleaves é unilateral, tá certo? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas incidências? Gostaram? Eu espero que vocês tenham anotado todos os bizus, inclusive as dicas que eu dei para vocês. Mas se vocês ainda têm alguma dúvida, deixe nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai responder para vocês. Lembre-se, qualquer dúvida é bem-vinda. E o meu objetivo aqui é fazer com que você aprenda cada vez mais. E se você assistiu o vídeo até aqui e não deixou o like ainda, tá perdendo tempo. E se é novo no canal, já se inscreve e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo e acompanhar semanalmente todas as postagens que são feitas aqui, tá certo? E se você tiver alguma dúvida como seja membro, é só clicar aqui ó, no botão ao lado ou então clicar no primeiro link que está na descrição. Bom pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, não esqueça de me seguir nas redes sociais e acompanhar tudo de pertinho e ficar por dentro de todas as novidades. Então encontro com vocês num próximo vídeo. Muito obrigado, até mais pessoal, valeu!